e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Esse da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Oh, 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 o seu amor. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos nos quebrantar diante da presença do Senhor. O Senhor, Ele é soberano, Deus maravilhoso, Deus que cuida de nós, aquele que nos resgatou do lamaçal de pecado e nos trouxe para a verdadeira luz que é o Senhor. Por isso nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és soberano sobre as nossas vidas.
tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tu és soberano, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu nos resgatou, Senhor. Nós te damos glória, te damos graças, ó Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor
Como é bom nós adorarmos o Senhor, como é bom nós prestarmos um culto de louvor e adoração a este Deus maravilhoso, esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. Ele tem nos dado muito mais do que nós merecemos, mas o Senhor, Ele tem sido bom, muito bom, e louvado seja o nome dEle por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Por isso nós vamos continuar louvando a Ele, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Adore ao Senhor, clame ao Senhor nessa noite, declara a Ele: Tu és soberano, Deus, Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e fim, tudo
adoramos. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória dada a Ti, Senhor. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. És tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Só Tu és Jesus. Só Tu és Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Graça e paz de Jesus a todos. Podem se sentar só por um instante. Sejam todos muito bem-vindos. A quem está nos visitando, é uma alegria, um prazer enorme para nós receber vocês aqui nessa casa de oração, nesse lugar onde Deus escolheu para nós nos encontrarmos como corpo de Cristo e adorarmos o nome dEle, buscar a face do Senhor aqui neste lugar. Fique de pé então, vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, pela sua vida financeira, pela sua saúde. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora e abra o seu coração para o que Deus pode fazer, para o que Deus quer fazer na sua vida. Deus eterno e bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos por esse momento, por esse tempo, por cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui nessa hora, formando um corpo para adorar e glorificar o Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus que enquanto nós adoramos o Teu nome aqui neste lugar, o Senhor, ó Deus, opera, cura, milagres, maravilhas, libertação, que o Senhor, ó Deus, trabalhe, ó Deus, em nós e na vida dos nossos, e que nós e a nossa casa sirvamos ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, que nós possamos, ó Deus, sermos instrumentos nas mãos do Senhor, onde quer que nós formos, onde quer que nós estivermos, seja qual for a situação que nós estivermos vivendo. Pai, que tudo seja para a glória do Teu santo nome, que o Senhor, ó Deus, levante os que estão caídos, que o Senhor, ó Deus, dê força àqueles que estão cansados, traz, Deus, alegria, traz o prazer de Te adorar, de Te servir, de trabalhar para o Senhor enquanto é dia. Pai, em nome de Jesus, opera, Pai, no nosso meio, faz, ó Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Opera, Senhor, curas, milagres e maravilhas, mas sobretudo, ó Deus, muda a disposição do nosso coração e transforma o nosso coração, ó Deus querido, a imagem do coração do Seu Filho Jesus Cristo. É isso que nós queremos, é isso que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina, Senhor, sobre as nossas vidas. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim.
Amém, amém. Abra suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e a carta que nós temos estudado durante esses últimos meses. Nós estamos na 9ª mensagem dessa carta. Os irmãos que não têm vindo, eu imagino e espero que estejam acompanhando pelo canal da igreja. Gálatas, capítulo de número 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que grandes letras eu estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei e querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de que se gloriem no corpo de vocês. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada valem ser circuncidados ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Que Deus fale conosco nessa noite por meio dessa palavra. Meus queridos, na semana passada nós refletimos no capítulo 5 e nós vimos sobre a realidade da vida na carne e da vida no espírito. Nós vimos o que produz a vida na carne e o que produz a vida no espírito. E citei inclusive um texto do capítulo 6, o que semeia na carne colhe corrupção, o que semeia no espírito colherá vida eterna. E falamos sobre o fruto do espírito que é gerado em nós. O privilégio, a graça que é de nós nos tornarmos parecidos com Jesus, de andarmos com o Espírito Santo de tal forma que o caráter de Cristo e o fruto do Espírito vai sendo formado em nós, e isso faz com que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Vimos que o crente espiritual, o crente maduro, é aquele que age dessa forma, e agindo dessa forma tem em si o fruto do Espírito. Não é sinal de maturidade, espiritualidade, os dons extraordinários. O dom é dado por Deus, e Deus dá a quem quer, como quer, quando quer, e ter dom espiritual não é prova de salvação, não é prova de que o crente é maduro, de que o crente é espiritual. Mas quando o crente tem o fruto do Espírito Santo, aí fica evidente na vida dele, por causa do fruto e das virtudes do fruto, que esse então é de fato salvo e é de fato maduro e espiritual. É isso que nós temos aprendido. Temos aprendido com a carta aos Gálatas que Cristo é o suficiente, que não somos salvos pelo mérito próprio, pelo mérito humano e muito menos pelo cumprimento da lei. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, isso vem de Deus, é dom de Deus.
E Paulo tem reafirmado e afirmado, e até no capítulo 6, quando ele está terminando, parece que ele ainda lembra e ele fala: olha, esse pessoal aí que quer que vocês sejam circuncidados, na verdade nem eles mesmos cumprem a lei. O que eles querem é se gloriar em cima de vocês. Então essa maneira de Paulo tratar, e ele faz isso na carta aos Romanos, quando nós estudamos a carta aos Romanos, nós vimos isso também. Paulo vai falando de teologia, depois ele fala da aplicação da teologia na nossa vida. E aqui no capítulo 5 e 6, ele fala da vida prática, que é a vida no fruto do Espírito, que é quando nós colocamos uma prática reta, é quando a doutrina é aplicada e isso gera em nós essa vida condizente com a fé que nós professamos. É preciso que isso seja notório, que isso seja percebido. É preciso que essa verdade seja clara na nossa vida. Nós somos teologicamente corretos, mas somos também praticamente corretos. Nós professamos e vivemos aquilo que nós professamos. Nesse capítulo 6, Paulo então ensina a vida prática da igreja, e ensinando a vida prática da igreja, fazendo uma aplicação na vida dos Gálatas, ele nos ensina também. E hoje eu quero ver com os irmãos nesse capítulo 6, o que é que Paulo nos ensina, o que é que Paulo ensina à igreja. Eu releio com os irmãos, e quero que os irmãos releiam cada trecho comigo aí na sua versão, o verso de número 1 e o verso de número 2. Paulo começa dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Paulo vinha falando da lei de Moisés, que opera de fora para dentro, da lei que não muda o nosso caráter, da lei que não salva, da lei que não muda o coração, da lei que não produz piedade. E agora ele fala da lei que atua de dentro para fora, a lei que atua no coração, e porque atua no coração, ela é vista, ela é percebida na vida prática. Levem os fardos uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Essa situação que o apóstolo Paulo está colocando, se alguém for surpreendido em algum pecado, é uma das inúmeras circunstâncias, situações na vida da igreja em que é imprescindível o fruto do Espírito. São circunstâncias em que nós chamamos de circunstâncias trágicas, delicadas, que é quando um irmão ou irmã, ele é surpreendido pelo pecado, ele é encontrado em pecado. E a palavra surpreendido, ela tem um significado muito grande, porque há duas linhas de interpretações. A primeira é que Paulo está dizendo: olha, se um irmão ou irmã for surpreendido pelo pecado, se ele cair no pecado, se ele deslizar, cometer um deslize, se ele for pego de surpresa, se o pecado o convencer, se a armadilha de Satanás funcionar, e ele cair, foi enganado, não for um pecado recorrente, haja com brandura, haja com amor, sejam mansos quando forem exortar esse irmão ou essa irmã. Há uma outra linha que diz que nós podemos compreender que se a pessoa então for flagrada no pecado, se a pessoa estiver no momento do pecado, se ela estiver na vida de pecado e ela for flagrada por um irmão, se ela for flagrada por alguém, e esse pecado vier à tona e a igreja for confrontar esse irmão ou essa irmã, que isso seja feito com brandura, com humildade, que isso seja feito com mansidão. E é interessante que Paulo não me parece ser do tipo de pessoa que coloca todo pecado ou todo pecador no mesmo nível, no mesmo patamar. Paulo não age de forma igual com todos, e não é que ele faz acepção de pessoas, é que ele trata cada caso como um caso particular, um caso diferente do outro, cada pessoa como uma pessoa particular. Paulo, ele diz para que nós sejamos então bastante cautelosos, cuidadosos, se nós apanharmos alguém no pecado. E essa palavra surpreendido, meus queridos,
eu abro um parênteses para dizer que o pecado deve ser sempre um motivo de surpresa na vida do cristão. Sempre. Um motivo de surpresa, de espanto. A ideia do apóstolo Paulo, a ideia da Bíblia Sagrada é que quando um crente cai em pecado, logo que ele cai em pecado, ele se espanta consigo mesmo e ele coloca a mão na cabeça e diz: meu Deus, não acredito que eu fiz tal coisa. Não acredito que eu caí nessa. Eu não acredito que eu não consegui vencer essa tentação. Como eu vacilei de tal forma. O pecado precisa ser essa surpresa na vida do irmão em relação à igreja. Quando a igreja descobrir um pecado de um irmão, a igreja tem que se surpreender. A igreja tem que dizer: meu Deus, como é que esse irmão, sendo tão espiritual, sendo tão crente, cometeu uma bobeira dessa? Como é que ele deu lugar ao diabo desse jeito? Esse irmão, essa irmã são irmãos dignos de fé, dignos de confiança, é gente que dá bom testemunho. Como aconteceu um negócio desse? E é preciso, inclusive, que haja um espanto dos não crentes, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo, dizer: esse cara é crente, e ainda assim ele caiu em pecado. É preciso que haja um espanto, porque o pecado precisa ser um acidente na vida do cristão. Não pode ser um ato corriqueiro. Não pode ser algo que as pessoas, quando descobrem, digam: isso é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. O pecado gera morte, pecado mata, pecado destrói, e o pecado precisa ser uma surpresa para todo mundo. É preciso que haja um espanto. Paulo não trata todos do mesmo jeito nesse sentido. Se aqui ele manda ir com mansidão, com brandura, em 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 5, a orientação é outra. Paulo diz: olha, peguem esse sujeito e coloquem ele para fora da igreja, expulsem ele da igreja, entrega ele para Satanás, para que Satanás então destrua o corpo dele. Quem sabe assim o espírito será salvo no dia do juízo. A ideia do apóstolo Paulo é porque esse rapaz estava cometendo incesto, estava em pecado de imoralidade sexual, e ele sabia o que estava fazendo, e a igreja estava vendo isso como normal, e ele então espantado diz: por que vocês ainda não colocaram esse rapaz fora da igreja? Entrega ele para Satanás, deixa ele sofrer na mão de Satanás. Quem sabe assim ele recobra o juízo e volta para os caminhos do Senhor. Quem sabe assim ele abandona o pecado e seja salvo no dia do Senhor. Pecado recorrente, crente que está vivendo no pecado deliberado, tem que ter um tratamento. Não é que não precisa ter amor, deve ser tratado com amor, mas é preciso que seja severo, é preciso que tome posições radicais com esse crente. Mas é o crente que acidentalmente peca, ele precisa ser tratado com brandura, precisa ser tratado com amor. É preciso, meus queridos, que de qualquer forma haja sempre amor, e é preciso que de qualquer forma haja sempre uma surpresa, um espanto com o pecado. E é importante nós observarmos o que foi observado pelo autor de um comentário bíblico que eu li para me preparar para essa mensagem. Ele faz uma menção muito importante. Ele diz que o verso de número 1 do capítulo 6, a preocupação menor do apóstolo Paulo é o pecado do pecador. Estranho isso, né? No verso de número 1 do capítulo 6, Paulo gasta 1/3 do verso para tratar do pecado do pecador. E ele gasta 2/3 do verso para tratar da forma como a igreja vai tratar o pecador. E todo o resto da perícope ele gasta tratando do assunto de como a igreja vai tratar do pecador. E ele ensina então, e ele orienta a igreja, e ele diz aos espirituais da igreja, aos espirituais, observe bem aí, quando Paulo diz: se alguém for surpreendido, for pego no pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. São os espirituais da igreja. É preciso que haja crentes maduros na igreja, crentes espirituais, crentes que não sejam autossuficientes, mas crentes que possam confrontar em amor o pecador, crentes que tenham um bom testemunho, que tenham maturidade, que tenham a capacidade vinda de
Deus para confrontar o pecador com amor, com brandura. Crentes espirituais. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ele chama atenção para o objetivo do confronto em amor, do confronto em brandura. Por que um confronto em brandura? Por que um crente espiritual? Porque o objetivo do confronto não é aqui botar o crente para fora da igreja, não é aqui acabar de massacrar aquele que já está sofrendo por causa do pecado. A ideia aqui é restaurá-lo. Restaurá-lo. O crente espiritual que for restaurá-lo, faça isso com mansidão, porque o objetivo da visita, o objetivo da conversa, o objetivo da abordagem é restaurar o irmão, a irmã com mansidão, ou seja, com humildade, com consciência de que nós estamos tratando com um ser igual. Igual. Pastor Ariovaldo Ramos faz uma observação muito pertinente. Ele diz que nós tratamos os nossos iguais como o nosso próximo, e tratamos o nosso próximo como o nosso igual. Ele diz que nós invertemos, porque o outro ser humano não é o meu próximo, o outro ser humano é um ser igual. Nós somos feitos da mesma matéria, nós somos de carne e osso, nós somos feitos do pó, nós temos a mesma capacidade de pecar. Então não há razão nenhuma para olhar para o outro que caiu em pecado com desdanho, com ar de superioridade, mas pelo contrário, com humildade. Pensando assim, hoje é ele, amanhã pode ser eu, então vou tratá-lo da mesma forma que eu gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dele. Mansidão, espiritualidade. Mas ele faz uma advertência interessante, ele diz, vai restaurar o seu irmão, vai com mansidão, com brandura, mas tome cuidado, cuidado para que você também não seja tentado. Cuidado para que você também não caia na armadilha. Cuidado consigo mesmo, em primeiro lugar. É preciso ter cuidado com o outro? Sim, é preciso ter cuidado com o outro. Mas cuidado com você, para não julgar o outro, para não condenar o outro. Essa deve ser a nossa primeira preocupação. Porque num caso como esse, a primeira tentação vai ser você se achar superior ao outro. Você se achar melhor do que o outro. Não você, nós. Nós nos acharmos melhores do que aquele que está caído, do que aquele que pecou. Por isso o apóstolo Paulo adverte, cuidado, vai com brandura, cuidado, não vá com arrogância, com soberba, com prepotência, com autossuficiência, vá com humildade, vá pelo Espírito, não vá pela carne. E ele faz uma exortação que seria tão bom se nós vivêssemos dessa forma, meus irmãos. Cumprindo a lei de Cristo. Por isso o tema da mensagem é cumprindo a lei de Cristo. E como é que nós cumprimos a lei de Cristo? Nós cumprimos a lei de Cristo, levando os fardos uns dos outros. Quais fardos, pastor? Os pesados. O que o outro não pode carregar sozinho. O que o outro precisa de ajuda, precisa de suporte, precisa de ânimo, precisa de ser suportado com amor, graça e misericórdia, porque senão ele vai se sucumbir diante do fardo pesado que está sobre os seus ombros. E esse fardo, meus queridos, pode ser dificuldades da vida, pode ser enfermidades, pode ser problemas das mais diversas origens, pode ser a tentação, pode ser o confronto da batalha espiritual que nós vivemos, pode ser um problema de relacionamento familiar, conjugal, com a igreja, pode ser o problema que de ordem for, mas se é um fardo pesado para o nosso irmão, nós precisamos estar dispostos a cumprir a lei de Cristo e amar esse irmão, amar essa irmã, ajudando-o a suportar o fardo, ajudando. Nós não podemos ser como os fariseus, que Jesus olhou para eles e disse, olha, não seja como eles, que colocam fardos pesados sobre os outros, mas não movem um dedo para ajudá-los. Porque isso é legalismo, farisaísmo. Cuidado. Levem os fardos pesados uns dos outros. Levem as cargas uns dos outros. Ajam com amor. Isso é amor.
Isso é a mais pura forma de expressão de amor cristão. É quando nós fazemos aquilo que Jesus fez por nós. Porque Jesus disse para todos nós, cada um de nós: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei vocês, troquem o fardo comigo, porque o meu fardo, o meu jugo é suave, é leve. É olharmos para o irmão que está carregando um fardo muito pesado e dizer: meu irmão, deixa eu dividir esse fardo com você, deixa eu carregar esse fardo junto com você. Assim nós vencemos essa situação e logo logo o irmão vai estar livre desse fardo. O apóstolo Paulo chama a atenção no verso 3 até o verso 5 para nós vivermos no cumprimento da lei, mas não a lei de Moisés, a lei de Cristo. E a lei de Cristo é o amor. A lei de Cristo é o fruto do Espírito que gera em nós amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito sendo gerado em nós e saindo de nós e se externando através de uma vida de piedade, uma vida de compaixão, de graça, sabendo que nós somos todos iguais diante de Deus. Mas Paulo diz uma coisa interessante: cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Se você é bom observador daquilo que lê, você deve ter dito assim: opa, tem um negócio que não está batendo aqui, Paulo está se contradizendo. Há uma contradição aqui na Bíblia Sagrada, porque Paulo agora mesmo disse para nós levarmos as cargas uns dos outros, os fardos pesados uns dos outros. Mas agora ele está dizendo que cada um deve levar a sua própria carga. Mas antes ele disse: examine cada um a si mesmo, olhe para o seu labor, olhe para o seu trabalho, sem se comparar com o outro. Pensa no contexto. Paulo está dizendo ainda daquela forma orgulhosa, que nós olhamos para o outro e julgamos o outro inferior, menor. E nós sabemos que Paulo exorta a igreja a ter o outro a tratar o outro com superioridade. Tenham uns aos outros superiores a si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui deve ser entendido à luz do contexto. Ele está dizendo assim: cada cristão preste atenção nas suas próprias atitudes, porque cada um deverá prestar conta dos seus próprios atos. Fardos aqui, agora, não são as dificuldades da vida, não são os problemas, não são as lutas que nós travamos, os enfrentamentos da vida. Paulo agora está falando da nossa responsabilidade que nós temos conosco mesmo, da responsabilidade que nós temos de prestar conta um dia da nossa vida, ou da vida que o Senhor nos deu. Paulo está dizendo: olhe para o outro, e quando olhar para o outro, tenta descobrir no outro quais são os fardos pesados para que você os ajude. Mas olhe para você mesmo, olhe para você mesmo, faça uma autoanálise e examine quais são os frutos que você está gerando. Porque um dia você estará diante do seu Criador e Ele vai te pedir contas da vida. Cada atitude nossa gera uma consequência. Paulo já disse em Romanos 4,12: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Até uma palavra torpe que sair da nossa boca, teremos que prestar contas ao Senhor. Paulo está dizendo: não sejam arrogantes, não sejam soberbos, não permita que o pecado do outro te faça pensar que você é melhor. Meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque essa avaliação de nós mesmos, essa autoanálise, ela precisa ser pelo Espírito e não pela carne.
Porque se nós examinarmos a nós mesmos pela carne, nós sempre vamos nos achar melhor do que os outros. Nós sempre vamos olhar para os mais pecadores, nós vamos dizer assim: bom, eu não faço isso. Eu até deslizo de vez em quando, cometo alguns pecadinhos aqui, outros ali, mas isso eu não faço. Eu não sou tão pecador assim. Mas quando o apóstolo Paulo diz para nós examinarmos a nós mesmos, nós estamos num contexto de uma vida no Espírito. E alguém que se examina a si mesmo pelo Espírito de Deus, esse alguém não tem o outro como padrão, como referência, porque o padrão do cristão não é o outro, o padrão do cristão é Cristo. Jesus é o padrão. É para Ele que nós olhamos quando nós queremos fazer uma autoanálise, quando nós queremos examinar o nosso coração. É pelo Espírito Santo de Deus que nós olhamos para Jesus e dizemos: estamos longe demais ainda. Preciso melhorar. Eu preciso me entregar mais, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso refletir mais, eu preciso me tornar mais parecido com Cristo. Mais de Cristo e menos de Adão. Mais de Cristo e menos da carne. Mais de Cristo e menos de mim mesmo. Eu preciso me entregar mais, eu preciso melhorar. Eu ainda não alcancei a estatura do varão perfeito. É bom que quando nós olharmos para nós mesmos, e que bom que seja assim, nós olharmos para nós mesmos e podermos dizer assim: já não sou mais o mesmo, mas ainda não sou quem eu deveria ser. Já não sou mais o mesmo pecador de antes, já não sou mais um perdido pecador, agora sou um pecador salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus. Eu tenho valor, mas eu ainda não cheguei à estatura do varão perfeito. Eu ainda não sou quem Cristo espera que eu seja. Vou me entregar mais, vou me esmerar mais. Isso é uma sondagem do coração pelo Espírito. E Paulo continua, e eu caminho para o final, porque nós não vamos examinar todo o contexto do capítulo 6, porque há alguns versículos do capítulo 6 que remetem a capítulos anteriores, e nós já falamos muito sobre isso. Mas o apóstolo Paulo, ele diz no verso 9 e no verso 10: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A ideia do apóstolo Paulo ainda está no capítulo 6, verso 1. Ainda está no leve as cargas uns dos outros. E esse negócio de levar cargas, isso gera cansaço. Sim ou não? Carregar as cargas uns dos outros gera cansaço, mas o apóstolo Paulo disse: olha, não desanimem. Vai chegar um momento em que vocês vão sentir cansado, mas vocês não podem desanimar. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que pegam a mão no arado e não olhamos para trás. Nós seguimos em frente com Cristo Jesus. Nós renovamos as nossas forças a cada amanhecer e perseveramos na luta contra o pecado, na luta contra a carne. Nós perseveramos fazendo o bem, primeiramente aos domésticos da fé, mas nós fazemos o bem a todos. E não devemos nos cansar de fazer o bem. Paulo está dizendo: não se cansem. É uma exortação à perseverança. Mas não cansa como, Paulo? Bom, cansar eu sei que cansa ainda, mas ele está dizendo: não desanime. Não desista. Não desista. Olhe para o Salvador. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para aquele que pode tudo e em todos, aquele que pode renovar as nossas forças, aquele que pode nos colocar de pé. Se você é o pecador caído, ou é o pecador que está de pé, seja quem você for, olhe para Jesus. Fortaleça-se em Cristo Jesus, mas fortaleça-se na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Levante e siga. Segue a vida com Cristo, porque há recompensa. Para aqueles que estão de pé, que pensam estão de pé, a Bíblia diz: cuidado para que não caiam. E Paulo está dizendo: vocês que são espirituais,
Vão ao encontro daqueles que são em pecado e traga-os para a comunhão. E aqui ele está dizendo, não se cansem, porque há recompensa. Porque se não nos cansarmos de fazer o bem, no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Há recompensa. Há o fruto do trabalho de levar as cargas uns dos outros. Além de ver o irmão restaurado, além de ver a glória de Deus sendo manifesta na vida da igreja, nós receberemos uma recompensa na eternidade, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão, meus irmãos. Porque é o Senhor que nos chamou, é Ele que nos sustenta, e é dele que vem a nossa recompensa. Nós não esperamos recompensa de homens, nós não devemos esperar nem sequer reconhecimento ou elogios. Se isso vier é lucro, louvado seja Deus, mas a nossa paga, o nosso recompensa, o nosso galardão, ele vem é do Senhor. É por isso que Jesus disse, eis que cedo venho, não demoro, e trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Há uma recompensa para aqueles que são espirituais, há uma recompensa para aqueles que olham para Cristo, para aqueles que renovam as suas forças todos os dias e seguem. Paulo termina dizendo do verso 16 ao verso 18, paz e misericórdia esteja sobre todos os que andam conforme essa regra. Essa regra, qual regra, Paulo? A lei de Cristo, não a lei de Moisés. A lei de Cristo, o amor, paz e misericórdia seja sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre todo o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? O Israel de Deus são todos os salvos. Todos os salvos, de todos os tempos, de todos os lugares, são o Israel de Deus. Paz e misericórdia sobre esses espirituais, paz e misericórdia sobre esses que se dão um trabalho de levantar o que está caído, de animar o que está fraco, de visitar para restaurar a comunhão com o Senhor Jesus. Paulo diz, sem mais, que ninguém me perturbe, que ninguém me amole, porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus, as marcas de Cristo. Meus queridos, paz com Deus, paz de Deus, para aqueles que têm a marca de Cristo. Paulo tinha a marca de Cristo no corpo, porque sofreu no corpo, por causa do seu amor e da sua fidelidade ao chamado. Mas Paulo tinha também na vida, Paulo tinha também no testemunho as marcas de Cristo, porque Paulo era um homem que andava pelo Espírito e que o fruto do Espírito foi gerado em Paulo e de uma forma tão extraordinária que até hoje nós estamos sendo abençoados por causa de Paulo. Mas é muito bom que nós também nos dias de hoje tenhamos as marcas de Cristo em nós. A marca do amor, da alegria, a marca da paz, a marca da amabilidade, da graça, da compaixão, da misericórdia, porque essa marca de piedade precisa ser vista na vida daqueles que são salvos, daqueles que são chamados, daqueles que são regenerados. A marca do amor, sobretudo, meus queridos, é preciso ser encontrada na vida da igreja em todos os momentos, nos dias bons, nos dias ruins, porque é por meio da igreja que Jesus será reconhecido nessa terra. A palavra de Deus para nós hoje é viva, viva, viva pelo Espírito, viva cumprindo a lei de Cristo que é o amor, para que o meu nome seja glorificado, para que a glória do Pai seja vista em cada um de nós. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero que você fique de pé, que você coloque a mão no seu coração. Faça um autoexame pelo Espírito. Deixa o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração, meu irmão e minha irmã. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos.
Peça ao Espírito Santo de Deus que sonda o coração. Diga para Ele: Senhor, sonda-me. Sonda-me, e se há um caminho mau em mim, se há, ó Deus, pecado em mim, traga isso à minha memória agora e me ajude a confessar, me ajude a abandonar, para que o Seu nome seja glorificado na minha vida. Mas ore e peça também ao Senhor, para que as marcas de Cristo sejam claras como o sol do meio-dia na sua vida, para que você possa andar em amor, perdoando quem precisa ser perdoado, consolando quem precisa ser consolado, levantando quem está caído, sendo expressão de Deus na vida de quem precisa. Meu irmão, minha irmã, foi para isso que nós fomos chamados. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Não resista o Espírito de Deus falando com você nessa noite. Se você é um pecador caído, levante-se, fortaleça-se na graça de Jesus, abandone o pecado, viva para a glória de Deus. Se você é um crente espiritual, tome posse dessa palavra de hoje. Você é um escolhido de Deus para ser um instrumento nas mãos de Deus, na vida dessa igreja, na vida dessa cidade, na vida de todos quantos passarem pelo seu caminho. Que todos vejam em nós a marca de Cristo. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito sonde o nosso coração e que o Teu Espírito nos vença, que o Seu Espírito nos quebrante, que o Seu Espírito nos ajude a reconhecer, a confessar, que o Seu Espírito nos ajude a olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da fé, e renovarmos as nossas forças no Senhor e seguirmos a caminhada que nos foi proposta, Pai, em nome de Jesus. Que ninguém saia daqui nessa noite sem ser confrontado, mas ao mesmo tempo animado, revigorado pelo Espírito Santo do Senhor que está em nós e pela Sua palavra que foi ministrada. Pai, que assim seja, para a glória do Seu nome, para a glória do Seu nome, para a alegria, edificação e crescimento dessa igreja, Pai. Ah, Deus eterno e bendito, nós oramos assim, em nome de Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou,